Olá turma, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender mais duas funções orgânicas, os ácidos carboxílicos e os sais de ácidos carboxílicos. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Ok galera, começaremos a nossa aula de hoje fazendo uma breve revisão do que vimos aqui anteriormente, ok? Bom, relembrando aqui, como seria o nome dessa estrutura aqui? Como é que a gente chama isso aqui? Ó? Nós temos um radical ligado a um grupo OH, como se chama? Isso aqui é a chamada hidroxila, e nós já vimos funções orgânicas que possuem a hidroxila, por exemplo, o álcool e o fenol, certo? Agora, uma outra estrutura que está presente em alguns compostos é o seguinte: quando nós temos um radical, um C-O e alguma coisa ligada do outro lado. Esses radicais aqui podem ser carbonos ou podem ser hidrogênios, irrelevantes nesse momento, tá bom? O importante aqui é que nós estamos falando do C-O. Esse C-O aí é o que nós chamamos de uma carbonila, correto? Agora, imagine que nós tenhamos aqui um carbono que possua um C-O, ou seja, uma carbonila, e possua também um OH, ou seja, uma hidroxila. Quando no mesmo carbono nós temos uma carbonila e uma hidroxila, aí nós estamos falando da estrutura chamada de carboxila. E hoje nós vamos falar de uma função orgânica que possui a carboxila, certo? Essa será a nossa sétima função orgânica. Então nós vamos falar hoje aqui da função chamada ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico é a função orgânica que apresenta essa estrutura aqui, a carboxila. C-O-O-H. Para o lado de cá, eu tenho um radical. Este radical pode ser um carbono ou ele pode ser, inclusive, um hidrogênio, beleza? Então, neste radical aqui, nós poderíamos, sim, ter um hidrogênio. Beleza, então, precisamos memorizar. Essa daqui é a estrutura característica do ácido carboxílico, uma função orgânica muito importante, porque várias outras funções derivam dela, correto? Bom, eu gosto de memorizar o ácido carboxílico da seguinte maneira: C-O-O-H. Coloque isso na cabeça. C-O-O-H. Essa daqui, a carboxila, ela também pode aparecer de maneira simplificada assim, veja só, RCOOH. Isso aqui também representa uma carboxila, é importante sabermos identificá-la dessa forma. Uma maneira de resumi-la, de simplificá-la mais ainda, é juntar os oxigênios. RCO2H é outra maneira de representar a carboxila, correto? Então, vamos ver aqui um exemplo de uma substância que tenha essa função orgânica, que tenha a função ácido carboxílico. Veja só, vou colocar logo aqui o ácido carboxílico mais importante e mais comum aí nas questões que a gente deve conhecer, tá bom? É este ácido carboxílico aqui. É o ácido carboxílico que apresenta 2 carbonos, e esse daí é o famoso ácido acético. O ácido acético é o ácido que compõe o soluto presente no vinagre. O vinagre é uma solução de ácido acético aproximadamente com 5% de ácido acético e o resto de água, correto? Então, o ácido acético é um ácido carboxílico. Beleza, turma? Bom, agora nós vamos ver aqui uma característica importante dos ácidos carboxílicos, certo? Como o nome já sugere para a gente, é importante a gente saber que os ácidos carboxílicos possuem caráter ácido. Anteriormente, nós já vimos uma função orgânica que tem caráter ácido. Nós já vimos o fenol. Então, o fenol se comporta como um ácido. O ácido carboxílico, obviamente, como o nome sugere, também se comporta como um ácido. Só que o ácido carboxílico é um ácido mais forte que o fenol, certo? Nós sabemos que a definição de arrênios para ácidos é: compostos que em meio aquoso sofrem uma reação de ionização, liberando como único cátion o hidrônio, não é verdade? Então vamos ver aqui um exemplo de uma reação de ionização de alguns ácidos carboxílicos, certo? Então vamos colocar aqui, ó, como é que se faz a ionização de um ácido carboxílico, dos ácidos carboxílicos. Eu vou representar ela aqui primeiro genericamente, de uma forma que ela represente qualquer ácido carboxílico. Então, vou tratar aqui apenas da carboxila. Veja só, RCOOH, certo? Então, temos aqui a representação genérica para um ácido carboxílico qualquer. Quando este ácido carboxílico está em contato com a água, ele se ioniza. O que significa ele se ionizar?
significa que a ligação que existe entre o O e o H especificamente da carboxila, não é nenhum dos hidrogênios presentes nesse radical, correto? É especificamente este hidrogênio aqui, ele se ioniza, ou seja, a ligação aqui vai quebrar. Quando essa ligação for quebrada, nós vamos ter aqui, ó, duas estruturas no produto. Nós vamos ter o C+O menos, quando essa ligação quebra, o oxigênio aqui fica com uma carga negativa, e além disso, o íon H+, beleza? Bom, este ânion aqui que foi formado, ele recebe o nome assim genericamente para qualquer ácido carboxílico de ânion carboxilato. Então, todo ácido carboxílico, quando se ioniza, gera o ânion carboxilato. E o H+, eu espero que você conheça, saiba quem ele é conhecido como o íon hidrônio. Toda substância que em meio aquoso se ioniza e libera como único cátion o hidrônio é caracterizado como um ácido de Arrhenius, portanto, os ácidos carboxílicos são ácidos de acordo com a teoria de Arrhenius, correto? Vamos fazer aqui agora a ionização para este ácido carboxílico aqui especificamente, olha só, para o ácido acético. Eu vou representar o ácido acético de uma maneira diferente aqui para vocês se habituando, beleza? CH3 é o radical e a carboxila eu vou representar assim, ó, COOH. Então essa representação significa essa mesma estrutura aqui, o ácido acético. E aí nós queremos saber quais são os produtos dessa reação de ionização. Então para isso o ácido acético vai em água, ele irá se ionizar. A ionização é a quebra da ligação do hidrogênio da carboxila. Os hidrogênios do radical não participam dessa reação. Portanto, eu vou ter como produto meu radical intacto, ok? E o grupo COO menos. Este COO menos é a mesma coisa deste COO menos, correto? E além disso, liberamos aqui o íon hidrônio. Você já sabe então que este ânion aqui é chamado genericamente de ânion carboxilato. Porém, como nós estamos falando aqui de um ácido carboxílico específico, este aqui é o ácido acético, nós podemos dar um nome específico para este carboxilato. O carboxilato do ácido acético é conhecido como ânion acetato. É possível que você já tenha ouvido falar, tá bom? O acetato está presente em diferentes estruturas, existem polímeros cuja estrutura é baseada no íon acetato, beleza? E aí eu vou deixar aqui uma reação para que você faça, para exercitar, tá bom? Quero que você faça a reação de ionização do menor ácido carboxílico. O menor ácido carboxílico é este aqui, tá? Eu vou te dar o nome usual dele, depois nós vamos tratar da nomenclatura oficial. O nome usual para este ácido aqui é ácido fórmico. Ele é o menor ácido carboxílico, ele possui apenas um carbono em sua estrutura. Faça, complete a ionização dele, beleza? Bem, nós agora vamos falar dos ácidos graxos. Você certamente já ouviu falar em ácidos graxos. Ácidos graxos, biologicamente falando, são um tipo de lipídio, certo? Dentre os lipídios existem os ácidos graxos, existem os triglicerídeos, existem as ceras. Vamos falar especificamente dos ácidos graxos. Agora, quimicamente falando, o que são os ácidos graxos? São ácidos carboxílicos, especificamente de cadeia carbônica longa, certo? Como assim cadeia carbônica longa? Eles têm todos 12 ou mais átomos de carbono e, curiosamente, são sempre quantidades pares de carbono, tá joia? Então, tenho aqui dois exemplos de ácidos graxos. Eu tenho o ácido esteárico e tenho o ácido oleico. Coincidentemente, ou não, o ácido esteárico e o ácido oleico têm a mesma quantidade de carbonos na sua cadeia. Ambos possuem 18 carbonos. Vou colocar as fórmulas deles aqui, olha só. C18 e o ácido oleico também C18. Eles se diferenciam pela quantidade de hidrogênios, já que o ácido oleico apresenta uma ligação dupla na cadeia. Então, se ele tem uma ligação dupla, significa que ele vai ter menos átomos de hidrogênio. A quantidade de hidrogênios do esteárico é 36, enquanto a quantidade de hidrogênios do oleico é 34. Perceba, quando eu coloquei uma ligação dupla, eu tive uma redução de 2 hidrogênios no total dentro da molécula. Isso nos leva a crer que, se eu tivesse uma outra ligação dupla nessa cadeia, eu teria menos 2 hidrogênios. Se eu colocasse mais uma dupla, eu teria no total 32 hidrogênios. Essa é uma observação importante, tá joia? E, por serem ácidos carboxílicos, eles possuem 2 átomos de oxigênio.
É importante a gente conhecer a relação entre a quantidade de carbonos e hidrogênios dos ácidos graxos, porque existem muitas questões questionando se a cadeia carbônica de um ácido graxo, apenas olhando para a sua fórmula molecular, ela é saturada ou não. Você certamente já ouviu falar em gorduras saturadas, gorduras insaturadas. Então aqui, ó, olhando para o ácido esteárico, eu posso afirmar que eu estou tratando aqui de uma gordura saturada, de um ácido graxo saturado, porque entre os carbonos nós temos apenas ligações simples. Já aqui no ácido oleico eu tenho uma insaturação na cadeia, então eu tenho um ácido graxo, uma gordura insaturada, certo? E você provavelmente já ouviu falar que as gorduras saturadas costumam ser mais maléficas para o nosso organismo do que os óleos que são insaturados. Então, se você tivesse que escolher um desses dois aqui para ingerir, para acrescentar na sua dieta, eu sugiro que você acrescente o ácido oleico, porque ácidos insaturados, eles são menos maléficos e, na verdade, em determinada quantidade, eles são até benéficos para a nossa saúde, correto? Bom, agora vamos fazer aqui uma generalização para a relação entre a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios dos ácidos graxos que são saturados. Perceba, eu tenho exatamente o dobro da quantidade de hidrogênios, tá vendo? Então eu posso pensar nele assim, ó, ele tem uma certa quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios dele é o dobro. Se eu chamar a quantidade de carbonos de N, os hidrogênios são, no total, 2N, e ele possui 2 átomos de oxigênio. Já se a cadeia carbônica tiver uma insaturação, como é o caso do ácido oleico, a proporção se altera, e nós temos aqui, olha só, 2 hidrogênios a menos. Então, se eu chamar a quantidade de carbonos de N, a quantidade de hidrogênio será o dobro disso menos 2 unidades, além dos 2 átomos de oxigênio. E aí a gente pode entender, então, que se ele tivesse mais uma dupla, ele teria 2 hidrogênios a menos, e ao invés de ser aqui, ó, 2N menos 2, eu teria 2N menos 4. Às vezes é suficiente você entender que, quanto mais duplas, menos hidrogênios. Os ácidos graxos saturados têm sempre o dobro da quantidade de hidrogênios, ou seja, se você está olhando para a fórmula de um ácido graxo que tem menos do que o dobro da quantidade de hidrogênios, quando comparados à quantidade de carbono, significa que você está se deparando com um ácido graxo que é insaturado. Ok, turma? E agora nós vamos falar das regras de nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Ok, vamos então à regra de nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Todo ácido carboxílico começa o seu nome com o termo ácido, beleza? Se ele tiver ramificações, as ramificações vêm aqui, ó, antes do prefixo, né? Então, se tiver um metil, etil, né, o nome seria ácido, 3-metil, né? E aí a continuação. Caso não tenha ramificações, a gente iria direto para o prefixo, que diz respeito ao número de carbonos, ao infixo, então, que diz como são as ligações entre os carbonos da cadeia, e por último, o sufixo, que é específico de cada uma das funções orgânicas. Nós já vimos, por exemplo, o aldeído com sufixo -al, a acetona com sufixo -ona, vimos o álcool com sufixo -ol, e agora nós estamos no ácido carboxílico. Aprenda aí o sufixo dos ácidos carboxílicos, eles possuem sufixo -oico. Bacana? É assim que se faz então, e agora vamos a exemplos. A gente pode começar aqui com o menor dos ácidos carboxílicos. A gente já viu ele aí anteriormente, o nome usual, ele é usualmente conhecido como ácido fórmico. Agora nós vamos ver como se faz o seu nome oficial, certo? Então, ácido, é assim que começa o nome dele. Ele possui apenas um carbono, não tem ramificações. O prefixo que a gente usa para aferir um carbono é o prefixo -met. Nós temos que usar o infixo -an, pois não há ligações entre carbonos, tá bom? Essa dupla é uma ligação entre carbono e oxigênio, ela não serviria para a gente usar o -en, tá? Então tem que usar o -an, a gente tem apenas um carbono, é assim que se faz. E por último, o sufixo -oico. Então tá aí, ele é o ácido metanoico, também conhecido como ácido fórmico. Ele se chama ácido fórmico porque esse aí é o veneno que uma espécie de formiga injeta no seu pé. Agora imagina, se uma formiguinha coloca uma pequena quantidade disso aqui no seu pé e já faz uma bolota vermelha e coça e arde, significa que se você ingerisse uma quantidade significativa dessa substância aqui, o que poderia acontecer, né? Cegueira ou morte. Então o ácido metanóico é uma substância muito venenosa, muito tóxica, tá certo? Próxima substância, a gente já falou dessa daqui também, tá? Esse aqui é o ácido mais importante da gente conhecer, já falei dele. Ele é o ácido acético, e agora nós vamos ver o seu nome oficial. Ele possui 2 carbonos, o prefixo que a gente usa para 2 carbonos é o prefixo -et.
E aí a ligação entre os carbonos é simples, portanto o infixo -an, certo? Por último, o sufixo -óico, temos aqui então o ácido etanóico. Se eu tivesse 3 carbonos, propanoico, 4 carbonos, butanóico e por aí vai, tá bom? Deixa eu apresentar um ácido um pouco diferente aqui, que pode vir a aparecer em uma questão qualquer, que é um ácido aromático, veja só. Tenho aqui o anel benzênico e aí ele liga-se uma carboxila. Essa substância aqui é chamada de ácido benzoico, é uma substância importante. Existem muitos conservantes alimentares que derivam da estrutura do ácido benzoico e outros produtos industriais também têm estrutura baseada nele, beleza? Vamos fazer um ácido um pouco diferente aqui agora, vamos colocar uma ligação dupla na cadeia carbônica para ver como é que a gente falaria dessa dupla. Então temos aqui um ácido carboxílico e uma dupla. Quando a gente tem uma dupla na cadeia, é necessário a gente numerar a cadeia para dizer a posição dessa dupla. E nos ácidos carboxílicos, o carbono 1 é sempre o carbono da carboxila, certo? Seguindo a numeração, a minha dupla está no carbono 2 e no total eu tenho 4 carbonos. Assim, o nome dessa substância ficaria ácido. O prefixo, nós temos aqui 4 carbonos, portanto, prefixo but. Depois do prefixo vem o infixo, nós temos uma ligação dupla. Qual é o infixo que a gente usa para aferir a ligação dupla? É o infixo em, não é isso? E a dupla está no carbono 2, portanto, colocamos a posição da dupla, o infixo em e, por último, o sufixo -óico. Assim fica o nome dessa substância. Bem, pessoal, mais alguns exemplos aqui diferentes para a nomenclatura dos ácidos. Veja aqui temos um ácido ramificado. Como ficaria, então, a nomenclatura desse ácido? Bom, ácido é assim que todos eles começam, e aí a gente precisa começar com a ramificação, certo? Aqui eu tenho o carbono 1, que é o carbono da carboxila, a minha ramificação está no carbono 3, e a cadeia vai até o carbono de número 6. Essa ramificação aqui tem 2 carbonos, ele é um radical etil. Então nós temos um radical etil no carbono 3, portanto este é o ácido 3-etil, e agora nós vamos para a cadeia principal. São 6 carbonos, portanto, o prefixo -ex. As ligações entre os carbonos são todas ligações simples, portanto, infixo -an. E para terminar, o sufixo -óico. Então, ácido 3-etil hexanoico é o nome dele. Estes dois aqui são ácidos diferentes porque, veja que interessante, eles têm duas carboxilas, uma carboxila de cada lado, certo? Como é que a gente faz, então, a nomenclatura desses ácidos aí? Bom, eles são ácidos carboxílicos, então o nome começa ácido. 2 carbonos, então prefixo -et, certo? Infixo -an, porque a ligação entre os carbonos é simples. E agora eu vou ter que dizer que são 2 carboxilas, por isso eu vou usar o dioico. Então, ácido etanodioico. Este O está aqui mais por fonética, para completar a sílaba, né? Etano. Aí, de 2, oico diz respeito ao ácido carboxílico, a carboxila. Então, ele é um ácido etanodioico. O de baixo tem uma estrutura semelhante, só que tem mais carbonos. São 1, 2, 3, 4 carbonos. Prefixo para 4, but. Pensa aí, então, ligação simples entre os carbonos AN, 2 carboxilas. Ele é o ácido butanodioico. Aí existe o ácido pentanodioico, o ácido hexanodioico, né? São os ácidos que têm 2 carboxilas, uma em cada extremidade. E assim vemos os principais exemplos de nomenclaturas de ácidos carboxílicos.